certinho? Vamos retornar aqui. Vamos falar agora do CPC 12, que trata do ajuste a valor presente, né? Basicamente, de certa forma, a gente já falou sobre esse assunto lá na contabilidade geral. Quando a gente fez lançamentos contábeis, né, que envolvem empréstimos, por exemplo, né, a gente, de certa forma, trabalhou já com ajuste a valor presente, né, mas a gente vai reforçar esse assunto aqui, tocando nos aspectos especiais. Bom, segundo o CPC 12, quais são os itens que estão obrigados a aplicar a norma, né, ou o CPC 12? Todos aqueles ativos e passivos provenientes de operações de longo prazo. Então, ou seja, se eu tenho uma dívida de passivo não circulante, eu preciso trazer a valor presente obrigatoriamente. Se eu tenho contas a receber de longo prazo, obrigatoriamente eu preciso aplicar o CPC 12 e trazer a valor presente. Agora, e os demais itens, Anderson? Se houver efeito relevante, aí eu posso também trabalhar com os ativos de curto prazo e os passivos de curto prazo. Tá, mas o que é relevante? A empresa vai definir o que é relevante. E ela vai colocar isso também em nota explicativa. Longo prazo seria o seguinte, né? Aí depende se é ciclo operacional ou se é exercício social, né? Considerando 2022, 2024 já é não circulante, já é reserva a longo prazo, tá? Então, ou seja, obrigatoriamente ativos realizáveis a longo prazo e passivos não circulantes precisam aplicar o CPC 12. E se houver efeito relevante, os demais ativos e passivos eu também aplico, tá? Mas o que é trazer a valor presente, Anderson? É ter um fluxo futuro, seja de recebimento ou de pagamento, e trazer a valor presente através de uma fórmula da matemática financeira que é super conhecida, que é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado a n. Então, reparem aqui que essa metodologia não se aplica uma taxa linear, né? Assim, não é um valor linear, né? Ou seja, porque, na verdade, não entram juros lineares aqui, entram juros exponenciais. Tá? Então, ou seja, eu não posso pegar o juro do período e dividir por 5. Não existe isso. Cada período eu vou reconhecendo juros sobre juros. Tá? Porque é uma função exponencial aqui. E essa taxa aqui é a taxa antes dos impostos, né? É uma taxa que ou o mercado trabalha com essa taxa ou eu busco, né, aquela taxa com alguma referência. Anderson, você falou sobre isso na contabilidade geral. Falei. Se vocês forem lembrar da DRE, que foi o nosso último tópico na contabilidade geral, eu falei que da receita bruta eu tenho as deduções. E das deduções, aí eu trabalhei aqui com um mnemônico, que nem sou muito fã, chamado de CIDADA. São 6 tipos de deduções da receita bruta. Cancelamento de vendas, impostos, devolução de vendas, abatimentos, descontos incondicionais e ajuste a valor presente de cliente, né? Ou seja, mas como é que funciona isso na prática, Anderson? Vamos imaginar que eu venda a prazo para receber aí em, sei lá, 5 meses uma venda, vendi por R$120 mil. Se eu fosse vender à vista, eu venderia por 100. Então, vocês concordam aqui que nessa operação eu tenho um juro embutido de R$20 mil? Todos concordam com isso? Aí a pergunta que eu fiz várias vezes em contabilidade geral, eu posso reconhecer juros no valor presente? Jamais. Por quê? Porque o valor presente não tem juros ainda, né? Vamos imaginar que, hipoteticamente, eu tenha falado que os juros aqui é de 4% ao mês. Hipoteticamente, tá? Né? Então, ou seja, só vai reconhecer o primeiro juros ao final do primeiro mês, né? Então, ou seja, qual é a contabilização correta aqui? Basicamente, eu tenho duas que estão interligadas. De fato, eu vou receber R$120 mil daqui a 5 meses, débito em cliente, 120 mil. E a receita bruta também é de 120. Entretanto, eu preciso demonstrar que desses 120, somente 100 mil reais são efetivamente operacionais, porque 20 mil reais são receitas financeiras, porque eu estou financiando a venda, vocês concordam? Se eu tenho diferença de preço entre a vista e a prazo, eu estou financiando a minha venda a prazo, vocês concordam? E eu coloquei juros nesse financiamento. Então, na verdade, eu vou ter que entrar com uma conta que é uma dedução da receita, que ajuste a valor presente. Se a receita sempre é credora, a dedução da receita só pode ser o quê? Devedor.
devedora, e gerando uma conta aqui, redutora do ativo, redutora da conta cliente, chamada de receita financeira a apropriar. Ou seja, eu não posso reconhecer a receita financeira no valor presente, mas eu vou reconhecer durante os 5 meses. Então, na DRE, fica os 120 aqui, vou botar aqui ó, os 120 aqui, menos os 20. No balanço patrimonial, vai ficar a conta cliente de 100 menos os 20 da conta redutora. Então, aqui, ó, no balanço, vai ficar isso aqui, ó. Lá no meu ativo, a conta cliente de 120 e a conta receita financeira a apropriar no valor de 20. Então, na DRE, a minha receita líquida é de 100 e no meu ativo, o meu valor líquido hoje também de R$100. 100 mil reais, na verdade. Ok aqui para vocês? Tá, Anderson, mas e aí? Primeira pergunta que as pessoas me fazem, já estou antecipando. Poxa, Anderson, mas e a nota fiscal? Pô, vai sair com 100? Não, vai sair com 120. Tá, mas os efeitos tributários desses 20 não existe. Somente para fins contábeis. Ou seja, a nota fiscal de venda vai sair com o valor de 120. Para fins tributários, esses 20 aqui não são dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social. Tá? Aí a nossa legislação, ela tem as suas diferenças em relação ao contábil. O meu amigo ficou assim, ó. Qualquer uma. Por quê? Não, isso está previsto na Lei 12.973. Porque você fez a nota lá, ela tributa em cima da nota. Então, justamente isso, o tributo é sobre 120. Por isso que eu estou falando. Assim, o tributo sobre a venda é 120. O tributo sobre o lucro não é sobre 120, entendeu? Ou seja, esse tributo aqui de ICMS é sobre 120. A nota vai ser com 120. Mas eu digo a tributação sobre o lucro, de imposto de renda e contribuição social. Mas por que eu não tributo aqui? Porque, na verdade, eu vou ter que reconhecer, por competência, as receitas financeiras. E elas vão ser tributadas. Se eu, de fato... Sim. 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 Ou seja, então, qual é a lógica? Porque, assim, infelizmente, a nossa legislação fiscal ela não está sincronizada com o contábil, né? Então, eu vou tributar pelos 120, um abraço. Tributar a venda. A venda. Ou seja, o efeito do valor presente dessa operação não é tributável. Senão, eu estaria tributando ele 2 vezes. Ok para vocês? Isso aqui é só para fins contábeis, tá? Agora, um ponto importante, Anderson. Em que momento, então, eu reconheço a receita? Passado o primeiro mês, eu reconheço um mês de receita financeira. Então, ou seja, botar aqui, ó, primeiro mês, botar mês 1. Vamos imaginar que eu reconheci aqui R$4.000 de receita financeira. Para vocês, qual seria a contabilização correta aqui? Credita a receita financeira e debita quem? A receita financeira a apropriar. Receita financeira a apropriar. No valor de R$4.000. Ou seja, isso aqui agora vai fazer parte da outra DRE. Se ela fizer mensalmente, né, DRE, hipoteticamente, ela já não vai estar mais aqui, ela vai estar onde? Lá na DRE como receita financeira. Tá? Então, como é que fica isso no balanço patrimonial, Anderson? Meu saldo era de 20, passou a ter quanto aqui? Se a gente for parar para pensar aqui, inicialmente, quando eu fiz meu primeiro lançamento, vocês concordam aqui que o meu PL era de 100 também? Considerando só 120 menos 20? Né? De 100, 100 e 100. Quando eu reconheço R$4.000 de receita financeira, vocês concordam que aumenta em 4.000 aqui?
certo? E aqui diminui em 4? 120 menos 16 dá quanto? 104, igual aqui. Certo? Porque eu diminui a conta redutora em 4.000 e reconheci uma receita financeira de 4.000. Isso vai acontecer no mês 2, no mês 3, no mês 4 e no mês 5. Quando isso acontecer no mês 5, eu já reconheci os 20 mil reais de receita financeira e esse cara o quê? Morre. Ou seja, regime de competência. Ok para vocês aqui? Tá? Tá aí na compra a prazo, Anderson. Parecido, não é exatamente igual, é parecido. Por quê? Compra de mercadorias está prevista no CPC 16, que trata de estoques. E nós falamos lá. Ou seja, quando existe um elemento financeiro entre compra à vista e compra a prazo, essa diferença vai ser despesa financeira, reconhecida também por competência. Então, por exemplo, se eu tivesse que comprar a prazo, eu compraria por 120. Como eu comprei, e se eu tivesse que comprar à vista, eu compraria por 100. Então, vocês concordam que também tem um juro embutido de 20 mil reais? Só que aí, diferentemente da receita, que obrigatoriamente eu preciso ter uma dedução da receita, eu não sou obrigado a botar uma dedução da compra. Porque o custo de aquisição é o custo do valor presente. Então, o custo de aquisição, débito em estoque de mercadorias de 100. Só que o meu passivo é de 120. E a diferença entre os dois, encargo financeiro a transcorrer. Esse cara é o quê? Uma conta redutora do passivo. Ok para vocês aqui? Tá? Então, ou seja, como é que fica isso no balanço, Anderson? Vou botar aqui, ó, no balanço. Eu tenho um ativo, eu tenho passivo. Eu tenho estoque de mercadorias que me custou 100 mil reais. Eu tenho uma conta de fornecedores de 120 e uma conta redutora de encargos financeiros a transcorrer de 20. Beleza aqui? Aí, quando eu reconhecer um mês de despesa financeira, não, é a mesma coisa aqui, ó. Mês 1. Mês 1, 4 mil reais de despesa financeira. Debito quem? Debitaria quem? Despesa financeira, né? Despesa financeira de 4 mil. E creditaria quem? Encargos financeiros a transcorrer. Encargos financeiros a transcorrer no valor de 4. Então, se vocês forem olhar meu resultado final, né? Ou seja, no meu PL eu teria aqui menos 4 mil, que é a despesa, e aqui, na verdade, diminuiria em 4 mil. Iria para 16. Concordam aqui? Ou seja... assim, como eu não estou dando outros eventos de receita e despesa, aquela despesa ali foi o meu prejuízo do período. Eu só estou querendo mostrar que existe essa contrapartida direta aqui, entendeu? Tá? E da mesma coisa, segundo mês, mais 4, diminui em 4 aqui, aqui 8 de prejuízo. Terceiro, mais 4 aqui, mais 8 de prejuízo. Chegou no quinto mês, zerou aqui, 20 mil aqui de prejuízo, que são as despesas que foram reconhecidas por competência. Ok aqui para vocês? Então, esse é o CPC 12 aí, né, para a gente... se você for ler o CPC mesmo, vai ter lá umas 30 páginas lá. Então, a gente aqui num quadrinho aqui, a gente conseguiu resumir bem aí a nossa conversa. Querem fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Dificilmente vai ter que fazer o cálculo, tá? Mas, não estou dizendo que eles não possam cobrar. Quando eles cobram, eles costumam botar 10%. Só que aí, lembrando que é um desconto, né? É uma função exponencial. Né? Aí eu tenho que lembrar que, por exemplo, se eu falar de 2 meses a 10%, não vai ser 20%. Né?
Ou seja, eu vou ter que pegar 1,10 e levar 2, vai dar 1,21. Né? Assim, normalmente as questões ou vem 10% para fazer 1 ou 2 meses no máximo, ou ela é teórica, ou ela é tipo que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele tenta confundir. Ele faz a transação de venda, de compra à vista e a prazo, e eu vendo esse cara e ele fala assim, ó, a venda pode ser à vista ou faz a prazo. Qual é o resultado no valor presente? Ou seja, ele quer confundir vocês. A gente vai fazer essa questão aqui. Ou seja, ele quer saber o seguinte, olha, se eu compro à vista, eu compro por 100, se eu fosse comprar por prazo, seria por 120. Só que quando eu fosse vender, eu venderia a prazo por X e venderia à vista seria por Y. Qual é o resultado dessa operação naquele ano? Ou naquele mês, que seja? Vai trabalhar só com o valor presente. Ele bota o valor a prazo ali só para encheção de saco. Porque tanto a receita precisa ser registrada pelo valor presente e a compra precisa ser registrada a valor presente. Com o passar do tempo, eu reconheço os encargos financeiros. Mas aí, ele está falando do valor quê? Exatamente. A gente vai falar sobre essa questão aqui. Ó. Vamos lá para as... Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Questão caiu na Cefaz Espírito Santo. Tranquila questão. Envolve isso aqui, ó. Dê uma olhada, por gentileza. Qual vocês marcariam aí? Aula 3. Página 174. Ou seja, eu aplico o valor presente em quais dessas situações aqui? Eu aplico o C+12 em quais dessas situações? Oi? Eu vou aplicar em ativos decorrentes de operações de longo prazo? Sim. Eu vou aplicar em passivos decorrentes de operações de longo prazo? Sim. Eu sou obrigado, inclusive, né? Longo prazo eu sou o quê? Obrigado. Agora, eu vou aplicar em ativos decorrentes de operações de curto prazo com efeito relevante? Sim. E de passivo de curto prazo com efeito relevante? Também. Todas essas alternativas são... Vou aplicar o CPC 12. Ok? Letra? Ou seja, questão de prova. Você faz Espírito Santo. Né? Então, pra vocês terem uma ideia aqui. De acordo com o CPC 12, o ajuste a valor presente... Opa, desculpa aqui. Oi? B de bola, né? Taxa efetiva de juros, né? Função exponencial antes dos impostos, né? Quando ele fala deve ser aplicado aos elementos integrantes do ativo, que apresenta efeito relevante, ele acaba não especifica qual é o ativo, né? Ficou meio genérico isso, né? Ou seja, efeito relevante só para curto prazo, né? Deve considerar o valor pelo qual um ativo pode ser negociado num passivo liquidado em parte interessada, que é a definição de valor justo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele fala que é sinônimo de valor justo. Não é. E deve ser realizado em base linear. Não, função exponencial. Né? Então,
Taxa efetiva, função exponencial, antes dos impostos, letra B de bola. Essa questão que eu falei aqui, ó, que pode causar uma confusão danada, tá? Mas ela é mais simples do que a gente imagina. Ó, a companhia vende e recompra, adquiriu em 30 de abril mercadorias para serem comercializadas. Em função da situação financeira, a companhia fez essa aquisição a prazo para pagamento em 30/6. O valor a ser pago na data de vencimento, 380 mil. Se adquirisse à vista, 330. Então, ou seja, mercadorias 330, fornecedores 380 é a diferença em encargos financeiros a transcorrer, ok? Beleza? Não, eu estou falando só para a gente reforçar aqui, tá? A questão não pede isso não. Em maio, a companhia vende e recompra, vendeu 80% dessas mercadorias por 820, para ser recebidos integralmente em 15/7. Se fosse adquirido à vista, teria pagado, né, 730 mil. Eu nem sei se pagado está certo. É pago, né? É pago, né? 730 mil reais. Então, eu quero saber o seguinte, qual foi o resultado bruto com vendas que a companhia vende e recompra reconheceu na data da venda? Então, qual é o resultado bruto? O resultado bruto é receita líquida menos custos de vendas. Né? Ele não está falando de receita bruta, não. Ele está falando do resultado bruto. Então, caramba, sua questão difícil. Não é. Não é. Em nenhum momento aqui ele pede para reconhecer receita financeira nem despesa financeira. Ele quer saber o seguinte, na transação de venda, qual é o resultado bruto da empresa? É isso que está querendo saber. Dê uma olhada aí, por favor. Os dois estão certos? É que pagado fica feio, né? Assim, é a fonética, né? Pagado tem dois particípios passados. Tem que pesquisar no Google hoje em dia, tá fácil. Eles vão ter as alternativas diversas aí para se vocês usarem os valores futuros também e as combinações necessárias. Os caras têm esse trabalho aí de colocar as alternativas possíveis de serem, né, feitas pelos candidatos. É isso aí. Se usar o valor futuro, vai usar. Se usar parte do valor futuro, parte do valor presente, vai ter. Induzindo, é isso aí.
Ó, então aqui, ó, vamos lá. A compra à vista seria por quanto? 330. Então, o que me importa para custo de aquisição é a compra à vista, ok? Porque a diferença entre os 330 e os 380 são despesas financeiras, tá? Então, esse cara é custo de aquisição. Beleza. Para efeitos de CMV, eu uso o quê? 80%, né? De 330. Vocês concordam? Daria quanto aqui 80% de 330? Oi? 264? Tô confiando aí em vocês, hein? Mas é isso mesmo. Ok para vocês? Agora é o seguinte, se eu for analisar a DRE, a minha receita bruta com o juro seria de quanto? A receita bruta? R$820, né? Só que eu tenho que reduzir o ajuste a valor presente. De valor de 90, né? Para chegar à receita líquida de 730, vocês concordam? Menos o CMV de 264. Então, resultado bruto de 466. Ou seja, essa questão foi só para falar o seguinte, candidato, trabalhe com valor presente, sempre, tanto para a receita quanto para o custo de aquisição. Porque essas receitas financeiras, despesas financeiras, são reconhecidas posteriormente em outras contas. Agora tem um detalhe, professor, eu estava olhando ali. Se aquela venda tivesse sido 30/5, ele não teria que reconhecer o mês do custo financeiro? Aonde? Porque ele falou, ele comprou em 30/4, correto? Sim. Se a venda tivesse sido em 30/5, ele não teria que reconhecer o mês na despesa financeira do custo do CMV? Porque teria que escolher 30 dias. Não, a despesa financeira não afeta o CMV, não. Aí não seria só É porque, na verdade, o que acontece? O que ele está falando ali? Qual é a foto que você vai tirar na data da venda? Pronto. Mas a minha dúvida é essa. Se fosse 30/5, Então, na verdade, se a venda fosse no 30/5, né, eu só empurraria para frente. Ele ia pedir justamente a foto da venda em 30/5. Passado um mês dessa transação, né, eu vou reconhecer o quê? Uma despesa financeira da compra da compra da mercadoria e a receita financeira da venda que eu fiz a prazo. não é por isso que eu estou perguntando, porque a compra foi 30/4. Sim, sim. Se fosse 30/5, ele não teria que reconhecer a despesa financeira da compra? No cálculo aqui? Para o resultado bruto, não. Porque a despesa financeira fica lá embaixo, entendeu? Fica na despesa operacional, né? Aliás, fica depois da despesa operacional. Ela não impacta de qualquer forma. Não impacta. Agora, se ele pede o lucro do exercício, o lucro de 2014, 2015, aí ok. Mas ali é na operação, no dia que eu fechei a venda com o resultado bruto. Né? É o ajuste a valor presente. Se você colocasse 380, ia dar o 516. Por isso falando, ele vai dar as opções aí. A combinação. Né? O cara fica pensando. O que não tem que fazer é ficar pensando nas possibilidades aqui de induzir ao erro, né? Mas, professor, que nem ele perguntou o bruto, né? Se fosse o resultado líquido, eu pegaria a prazo que ele vendeu 380, aí 80%. Não, se fosse a receita líquida, é 730, né? É que, na verdade, essa questão, ele chegou a resultado bruto porque ele te induz a fazer o CMV pelo custo do valor presente. Né? Ou seja, qual é a lógica dele? Olha, eu comprei a prazo, eu posso ter comprado à vista. Eu vendi a prazo, não poderia ter vendido à vista. E está isolando os efeitos a prazo. Tanto da compra quanto da venda. Então ele quer saber o seguinte, o resultado bruto da operação sem efeito financeiro. É isso que ele está fazendo, entendeu? Porque o CMV eu fiz com 380, não com 330. Não, eu sei, tô falando, porque você considerou efeito financeiro, entendeu? Não pode. O custo de aquisição é sem efeito financeiro. E aí, beleza aqui? CPC 12?
Vamos lá, gente. Animação, tem IPA aí depois da aula? Hã? Não anima não com a IPA? Minha amiga animou ali, minha amiga. Minha amiga tá ali comigo ali. Hã? Depois da aula. Já tá desde ontem. Desde ontem. Ontem, depois da aula, eu já tomei uma já, depois da aula. Era 10 e pouco, eu tava tomando uma ali. Ontem, depois da aula. Falei, pô. Tá gelando aqui, na geladeira do lag, pô. Tem aqui. Ué? Tô falando sério, cara. Que eu vou mentir? Eu recebi 6 ontem. Não ia levar pro hotel aquilo. Tem 5 lá, pô. Não, é pra degustar, pô. Tu quer também? Porra. Pelo amor de Deus, né? Pô, calma aí, né? Ah, não, pô. É só uma brincadeira, só degustar, né? IPA é pra degustar, não é pra beber igual água. Que aí você me dá prejuízo. É, pô. Se quer continuar, a gente continua. É só pra brincar, né? Quer perguntar, meu amigo? É? Mas tá chegando aqui? E minha amiga falou que não tá entendendo nada. Tá tranquila? Não, mas sério. Tá dando pra... Tá dando? Mas achou? Se não achou, fala aí, cara. Aí, viu? Não dei nenhuma porrada ainda, viu? Hoje. Hã? Não tem nada. Eliminou o problema, né? Sim, sim. Não sei se vocês vão lembrar que no primeiro dia de aula eu falei assim, ó, a contabilidade, o problema não são os números. É de interpretação mesmo. Porque nenhum cálculo foi absurdo que a gente fez até agora, né? Se a gente for parar a pensar, não teve nenhum cálculo absurdo, né? Então o problema não são os números, é na interpretação mesmo, é a parte mais difícil. Né? Então a leitura, eu costumo dizer o seguinte, invistam mais tempo na leitura, que vocês vão perder menos tempo fazendo a questão. Porque se vocês correrem na leitura, com o objetivo de fazer a questão mais rápido, vocês vão demorar na questão, porque vocês vão empacar, né? Então, assim, invistam um tempo na leitura, eu sei que vocês têm lá o tempo de vocês, mas invistam um tempo na leitura, porque vocês entendendo o que a questão pede, então, na hora de fazer, vai ficar mais rápido, né? Porque senão eu leio rápido e fico assim, ó, caramba. E agora? Sim, mas é. Mas é mesmo. Né? Mas é mesmo, é mesmo. É, mas não é bem assim, não. Não, não. Porque que acontece? Então, o que acontece? As normas que a gente está falando aqui envolvem muito julgamento, entendeu? Julgamento na questão do seguinte, cara, o que eu vou apropriar onde? Né? Assim, o lançamento contábil, obviamente, é feito automaticamente pelo sistema. Mas até chegar ali, eu preciso entender se eu aplico a norma ou não, né? De que forma eu aplico a norma. Então, assim, essa parte de julgamento, aí é o ser humano mesmo para fazer, não tem jeito. Né? Agora eu estava falando ontem aqui, vamos supor que você tirar um DRE. Aham. Depois que você ajustou as contas, qual conta que vai para o DRE, qual que não vai, aí que você tira o extrato, não acabou. Não, depois que você classifica, analisa certinho, né? Aí beleza, aí sai automático mesmo. Mas acontecem muitas alterações? Como assim? Sim, alterações de classificação mesmo. Hoje é de um jeito, aí de um tempo. Não. O que pode acontecer é o seguinte, talvez uma empresa que seja auditada, a auditoria fala assim, cara, isso aqui não está certo, não. O cara pode tentar confrontar com você o teu entendimento sobre a norma, entendeu?
Isso acontece. Mas quando chega esse número aqui, usei essa base. Não, essa base não faz sentido. Aí se discute a base para chegar no número, entendeu? Isso acontece direto mesmo. Sim. Isso acontece bastante.
Então vamos lá. CPC 46, valor justo. Muito se fala em valor justo, né, mas o que é efetivamente o valor justo? Né? O valor justo tem uma relação direta com o valor de mercado. Né? Ou seja, vamos imaginar que eu e meu amigo aqui, a gente vai fazer uma transação, né, em que achemos um preço em que ele acorde a pagar e eu acorde a vender, isso é o valor justo. Tá? Entretanto, essa definição é um pouco mais ampla. Né? Então, de acordo com o CPC 46, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago por um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado. O que isso quer dizer? Minha pergunta é o seguinte. Vamos imaginar que eu trabalhe numa montadora de automóveis. Por exemplo, vamos falar aqui de Citroën, vamos falar de Renault, vamos falar aí de outras, né? É muito comum essas empresas subsidiarem aí, né, a compra dos veículos para os funcionários. Então, certamente, o preço que eles vão pagar pelo veículo não é igual ao que eu, por exemplo, pagaria, né, por um valor se eu fosse comprar numa concessionária. Minha pergunta é, esse valor ou esse preço que foi pago pelos funcionários seria valor justo? Não seria, porque eles não são participantes do mercado. Ok para vocês? Tá? Então, para ser valor justo, eu preciso ter um mercado, em tese, ativo, né, em que tem oferta e demanda e eu chego ali a um equilíbrio para chegar ao valor justo. O melhor exemplo, né, são as ações. Se eu for olhar o mercado de ações, se eu for querer comprar uma ação hoje, eu sei o preço que ela está valendo hoje. Cabe a mim a fazer uma oferta ou não e pronto. Né? Então, isso é valor de mercado, ok para vocês? Tá? Então, ou seja, esse valor justo ele pode servir tanto para um ativo ou passivo de forma individual ou para um conjunto de ativos ou passivos que a gente chama de unidade geradora de caixa. Que a gente vai falar sobre isso no CPC 01, quando a gente for falar de impairment. Tá? De preferência, o valor justo precisa ser mensurado pelo seu mercado principal, o mercado que esse ativo opera normalmente. Se não houver esse mercado principal, né, o mercado mais vantajoso. Ou seja, não tem um mercado principal para aquele ativo, eu posso vendê-lo em vários locais, né, hipoteticamente falando, mas se eu não tiver o mercado principal, eu vou no mercado mais vantajoso. Só que aí é o seguinte, para eu mensurar o valor justo do mercado principal, seria o preço pelo qual eu vendo, menos os gastos de transporte. Se não tiver o mercado principal, para achar o vantajoso, eu vou pegar o preço, menos os gastos com a transação de uma maneira geral, menos os gastos com transporte. Tá? E existem algumas técnicas de avaliação a valor justo. Por quê? Por ser um valor um pouco subjetivo, né, nem sempre eu tenho mercado ativo para aquele item. Né? Primeiro eu vou no mercado. Será que o mercado consegue mensurar o valor? A ação eu consigo, né? Se eu for comprar uma ação, o próprio mercado já está determinando qual é o valor de uma ação. Uma commodity eu não consigo também? Né, que elas são negociadas, né, a um preço já específico, preço de mercado. Se eu não conseguir mercado, eu vou para a abordagem da receita. O que seria a receita? Eu vou pegar os fluxos gerados pela utilização daquele ativo e vou trazer a valor presente. Aí ele pode, nesse contexto aqui, o valor presente pode ser considerado o valor justo nessa situação específica. Se eu não conseguir identificar nem pela receita, vai pelo custo. Só que é o custo de reposição, não é o custo de aquisição. Né? Porque o custo de aquisição foi o custo do passado. Se eu fosse repor ele hoje, qual seria o preço que eu pagaria pela compra dele hoje? Então, tenho aqui 3 possíveis abordagens de valor justo. Por isso, eu tenho uma hierarquia de valor justo. O que é hierarquia de valor justo, Anderson? Eu tenho nível 1,
que é a informação mais fidedigna. A nível 2 é razoável, e a nível 3 que é a mais fraca. O que é a informação nível 1? Nível 1, eu tenho ativos e passivos idênticos em um mercado que está ativo. Ou seja, eu tenho ativos e passivos idênticos que têm mercado ativo. Então, eu consigo mensurar perfeitamente o seu valor. Porque eu tenho N ativos, N passivos, que têm já um mercado de negociação em relação a ele. Então, por exemplo, as ações é nível 1 de informação. Ou seja, se eu for comprar ações, vamos pensar aqui de uma, sei lá, da Magazine Luiza, que agora, há uns anos atrás era queridinha, agora ela é a vilã do mercado, né? Então, ou seja, se eu quiser comprar ações da Magazine Luiza, eu tenho a informação, o mercado me dá essa informação. Eu tenho várias ações que eu posso comprar. Então, o mercado está ativo. O nível 2, talvez eu não tenha um ativo idêntico, mas eu posso ter um ativo que é similar. Então, se eu não tenho idêntico, mas similar, eu consigo fazer uma base de comparação. Tá? Ou seja, ou eu tenho um ativo idêntico no mercado não ativo, ou eu tenho um ativo similar no mercado ativo. Reparem, então, que eu perco um pouquinho o grau de confiança dessa informação. E no nível 3, não há, né, ativos e passivos nem idêntico e tampouco similar. Porra, e aí, Enzo, como é que eu faço? A empresa, ela mesma vai mensurar o valor justo dos seus ativos. Não tem base nenhuma no mercado, não tem item semelhante, não tem item idêntico, ela mesma faz a análise. Agora, o mercado pode aceitar ou não, né, aquela informação. Então, você tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Lá no CPC 46, a gente trata esses dois primeiros aqui como dados observáveis. E aqui como dados não observáveis. Mas por que observáveis? Qualquer pessoa de fora pode observar. Qualquer pessoa de fora tem acesso a essa informação. Então o mercado qualquer pessoa pode ver. Né? Ou seja, o dado não observável, ninguém pode ver. Ninguém tem acesso à informação, porque só a empresa tem aquela informação. Mas como eu preciso mensurar um valor justo, ela acaba, de repente, utilizando o custo de reposição aqui. Ou uma análise por receita. Mas ela é a que tem menor grau de confiança para efeitos de apresentação do seu valor justo. Tá? Então, o CPC 46 ele é resumido nesses quadrinhos aqui. É porque, na verdade, né, nesse contexto aqui, né, eu posso não ter um mercado ativo, mas eu posso ter interessados em comprar o meu produto que é novo, por exemplo. Né, quando eu digo mercado ativo, uma inovação. Eu não tenho mercado ativo ainda para aquilo. Eu arrumei comprador. Eu quero fazer um valuation da minha empresa, por exemplo. Eu tenho um potencial comprador da minha empresa. Cara, eu não tenho nenhum... Por exemplo, uma startup. Uma startup que, sei lá, ela tente fazer algo que ninguém nunca fez até hoje. Ou seja, eu não tenho mercado ativo para aquilo ainda, não tem parâmetro para aquilo. Eu vou ter que fazer um valuation dela. Então, ou seja, a empresa vai mensurar lá o seu valor e eu vou analisar se cabe ou não aquele valor. Aí eu vou começar a fazer a negociação. Ó, isso não vale tudo isso não. E que startup é assim mesmo. Startup, o pessoal às vezes faz um valuation dela que às vezes vale milhões e, cara, não dá em nada aquela startup. O que mais cansa de acontecer é isso. E tem outras que o cara compra por merreca e explode, né? Então, isso é muito sazonal, né? A questão é, o valor justo, né, ele é subjetivo. Oi? Deixa de comprar. Ele é subjetivo, mas ele pode ter graus de comparação. Né? Quando eu tenho itens idênticos, similares, e quando a própria empresa, ela arbitra o valor dos seus ativos e passivos. Só que aqui o grau de confiança é menor. Né? Aí, será que vale aquilo tudo mesmo? Aí, numa negociação, cabe essa discussão aqui.
tranquilo em relação ao valor justo? É bem teórico mesmo, tá? Bem teórico. Por que acontece? Agora a gente vai falar sobre o CPC 01, né, que é o teste de impairment, né, o valor recuperável de ativos, porque às vezes eu não consigo avaliar individualmente o valor justo de um ativo. A capacidade daquele ativo gerar caixa, né, é de forma individual. Mas se eu juntar vários ativos, por exemplo, se eu for olhar essa sala aqui, eu consigo identificar individualmente cada item que está aqui, certo? Talvez o valor de venda eu até consiga mensurar de cada um desses itens. Mas a geração de caixa pelo uso eu não consigo. Ou seja, qual é o caixa gerado por essa sala aqui pro LAC? Porra, não tem como mensurar por cada cadeira. A utilização conjunta da sala ao longo dos meses, com todos imobilizados, eu consigo gerar, né, expectativa de geração de caixa. Ou seja, então o LAC consegue falar o seguinte, ó, essa sala aqui, sendo utilizada, ela me gera tanto de caixa e me consome tanto de custo. Agora, são o quê? É o conjunto de ativos e não um ativo individual, entendeu? Tá? Então, essa definição vale tanto para um ativo individual, o passivo, né, quanto para um conjunto de ativos e passivos. A gente vai ver isso com mais clareza agora no impairment. Ok para vocês? Tá? Aí as questões estão bem dentro desse quadro aqui que nós estamos falando, né? Aqui, ó. Em conformidade com as normas contábeis, a mensuração a valor justo pode ser feita... Dê uma olhada nas alternativas. Exclusivamente sobre ativos de forma individual? Não. Apenas sobre passivos? Não. Sobre ativos e passivos de forma individual em grupos? Sim, tá certo. Vamos olhar a outra. Somente passivos? De forma individual? Não. De modo restrito a ativos? Também não, né? Então, ativos e passivos de forma individual ou em grupos, né? Então, letra C. Olha 5 aqui, ó. Uma empresa comercializa determinado produto agrícola cuja cotação no mercado principal é de R$1.000 e no mercado mais vantajoso é de 1.100. Então, para mensurar valor justo, eu opto por registrá-lo por 1.000. Certo ou errado? Preferência, mercado principal. Na ausência, mercado vantajoso. Ó, preferência, mercado principal. Na ausência, mercado mais vantajoso. Então, se no principal ele é 1.000, a mensuração vai ser 1.000. Porque o quê? É o nível de confiança 1. Porque eu tenho mercado para aquilo. Ok para vocês? Tá? Eu posso tentar vender por 1.100? Poderia, mas eu tenho mais riscos de vender. Né? Por exemplo, pergunta assim, uma comparação meio idiota, mas só para vocês terem a lógica disso. Recentemente a gente botou o carrinho do nosso moleque, né, de bebê, que ele não usou quase nada, né, à venda. A gente comprou na época, sei lá, por R$1.500, não lembro agora direito, 1.500, 2.000, não lembro agora direito. A gente botou à venda. Então, ou seja, eu poderia botar no boca a boca, não poderia? Pedir mais, né? Mas eu fui aonde? Fui na OLX, no Mercado Pago lá da OLX. Ou seja, a OLX ela come um pedacinho, mas também ela faz o quê? Uma divulgação maior. Então, qual é o mercado principal ali? Pô, seria a OLX. Eu ganhei menos? Ganhei menos, mas eu tinha mais segurança em vender. É mais ou menos essa lógica aqui, ok para vocês? Poderia vender por fora? Poderia, mas de repente demoraria mais. Essa é a lógica mais ou menos, tá? Vou fazer uma comparação aqui meio louca aqui, mas só para vocês entenderem essa lógica. Tá? Então, o mercado principal, se existe, é 1.000, é 1.000. Tá? Então, vai ser R$1.000 mesmo. Você pode evitar da empresa subvalorizar os produtos dela, o cara tem um carro que custa 20.000 e coloca no balanço que ele custa 30. Na verdade, eu nem posso fazer isso, tá? Nem é permitido fazer isso. Porque não existe a possibilidade de eu valorizar itens de imobilizado na nossa legislação. Ou seja, a nota fiscal entrou por 20, é 20. Agora, se o cara superfaturou na nota, aí são outros 500, né? Agora, o que está na nota vai entrar no balanço. Não pode haver supervalorização desses ativos. O que pode acontecer é desvalorização, que a gente vai reconhecer agora no impairment. Por exemplo, igual aconteceu agora na pandemia com o veículo, por exemplo. Os veículos, são os veículos usados, eles subem de preço.
Então, mas para fim de valor de mercado, entendeu? Assim, para fim de venda, não para efeitos contábeis. Por que a Receita Federal faz isso? Porque quando você não ajusta o seu valor contábil para cima e você deixa ele menor, você tem um ganho de capital pela venda imobilizada, entendeu? Do veículo. Aí você vai tributar por esse ganho de capital. Ela não te permite valorizar justamente para te tributar. Cara, é selva mesmo. A parada é selva. Igual um imóvel seu. Você não pode, no imposto de renda, valorizar o teu imóvel. No máximo que você pode fazer é colocar uma benfeitoria, né? Se você estiver fazendo benfeitoria, você pode adicionar a benfeitoria no valor do seu imóvel. Mas você, jamais você pode botar o valor de mercado dele hoje. Porque justamente o cara está querendo que você venda pelo valor de mercado para tributar sobre a diferença, né? Então não é essa possibilidade, né? Tá? Mas aqui a questão é conservadorismo mesmo, prudência. Até para ter um parâmetro, eu falei, não, cara, se eu for vender vai ser por 1.000, né? Assim, se quem quiser comprar, né, entrar no jogo, vai pagar 1.000 que eu não vou oferecer resistência nesse ponto. Essa é a ideia. Tá? E a 6 aqui, ela fala das abordagens, ó. Com relação ao valor justo, assinale a opção correta. A utilização do custo de reposição para a mensuração do valor justo é compatível com a técnica de abordagem da receita? Não. É justamente a abordagem de custo. Então está errada. Utilização de preço de cotação para ativos idênticos ou similares ao ativo ou objeto de mensuração do valor justo é compatível com a técnica de avaliação de resultado, que é a receita? Ou seja, cotação de ativos idênticos tem relação com a receita? Ou com o mercado? Mercado. Então, essa B também está errada. 3. A utilização de preço de cotação para ativos idênticos ou similares ao ativo objeto de mensuração valor justo é compatível com a técnica de avaliação de abordagem do mercado? É essa. Porque eu tenho ativos idênticos, né? Para serem comparados. A 4. A utilização de conversão de fluxo de caixa futura a valor presente por meio de taxa de desconto é compatível com a abordagem de mercado? Não. Abordagem da receita. Né? E a utilização de conversão de fluxo de caixa futuro valor presente por meio de taxa de desconto é compatível com a abordagem de custo? Não. Já vimos que é abordagem de mercado. Né? Perdão. O fluxo de caixa futuro é valor de receita. Então aqui é a letra C. Oi? A técnica de receita é eu pegar os valores futuros, né, e trazer a valor presente. Ou seja, eu vou projetar o caixa gerado por aquele ativo ao longo da sua vida útil e trazer a valor presente. Então, se eu não consigo identificar o valor de mercado, uma outra possibilidade é saber o valor presente da geração de caixa futura daquele ativo. Na operação. Isso. Valor presente. Isso. E o mercado é o mercado, né? Para efeitos de comparação. Isso. Então, assim, existem alguns CPCs que são bem teóricos, tá? Esse é um deles. Vão ter outros também teóricos. Né? Mas esse cara aqui, vira e mexe, é mencionado. Não é valor justo. Não quer valor justo, afinal de contas, né? Então, a gente está falando um pouquinho sobre esse ponto aqui. Bom, 11h20, tá? Qual é agora a minha meta aqui? Vou falar do CPC01, que é a redução do valor recuperável de ativos. Quero fechar nessa primeira parte da aula com esse assunto aqui, que é um dos mais importantes atualmente. Dificilmente hoje em dia vocês vão ter uma prova que não caia a questão do CPC01. Eu só preciso me conter, porque esse assunto é tão gostoso de falar que eu posso me empolgar. Por isso que eu falei, a gente tem um curso de 9 horas desse assunto só. Só desse assunto, de 9 horas. Né? Então, vou tentar aqui em 40 minutos, né, fazer aí uma parte bem resumida aqui para vocês. Mas, obviamente, que no curso de 9 horas a gente faz muito exercício, né, a gente faz de aspectos que não tem o hábito de cair em prova também. Né?
Assunto importante, assunto que cai com bastante frequência, que é o seguinte: redução ao valor recuperável de ativos, CPC 01. Qual é a lógica dele? Assim, normalmente se aplica a ativos imobilizados e ativos intangíveis, tá? Pode ter aí algumas outras aplicações, mas em regra geral, para a prova, coloca como ativo intangível ativo imobilizado. Qual é a lógica aqui? Nós falamos sobre as cadeiras. Vocês concordam que eu poderia vender individualmente essas cadeiras aqui? O LAC poderia vender os ares condicionados? Poderia vender o computador, o notebook. Mas, sinceramente falando, faz sentido para o LAC fazer essa venda? A não ser que ela queira repor com outros mais novos. Mas é objeto, é atividade fim do LAC ficar vendendo imobilizado? Não. Ela pode gerar caixa com isso, ok? Pode. Entretanto, qual é o maior caixa gerado pelo LAC? É o caixa gerado pelo uso desses ativos em conjunto. Ok para vocês? Então, ou seja, qual será o valor recuperável dos ativos do LAC? Eu tenho duas formas de mensurar isso. Ou pelo valor justo líquido de venda de cada ativo, ou pelo valor em uso dos ativos em conjunto. Dos dois, o maior. Então, ou seja, possivelmente para o LAC é maior a geração de caixa pela utilização dessa sala como um todo, ok para vocês? Do que ficar vendendo individualmente cada ativo individual, ok para vocês? Então, ou seja, qual é a lógica desse CPC? Nenhum ativo poderá estar contabilizado por um valor superior ao seu potencial de gerar caixa ou pelo seu valor de recuperação. Ou seja, se eu tiver um valor contábil de 150 e um máximo de caixa que aqueles ativos geram de 100, isso não pode acontecer. Então, ou seja, a norma é, valor contábil líquido ou valor recuperável, dos dois o menor.
Por que o menor? Porque, em regra, eu quero que o meu custo seja menor que o caixa gerado por aquele ativo, não é isso? Pô, eu compro algo por 100, mas eu quero que me gere caixa 200, 300, 400, 500, não é isso? Então ele fala o seguinte, ó, valor contábil líquido, que é o valor já depreciado, né, versus valor de recuperação, dos dois o menor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Agora, como é que eu acho esse valor recuperável? Bom, eu tenho duas possibilidades, ou o valor de venda desses ativos, ou o valor em uso. Vou escolher o maior. Então, o maior vai ser o meu valor recuperável. Desse maior, vou comparar com o valor contábil líquido. Aí sim, eu vou fazer dos dois o menor. Caramba, isso é confuso isso, né? Vamos olhar na prática aqui, ó. Exemplo 1. Seria como nesse exemplo do ar, o custo do serviço para achar o valor de uso? O valor em uso é a capacidade de geração de caixa desses ativos líquidos trazido a valor presente. Ou seja, qual é o caixa gerado por essa sala, mas qual é o custo também de manter essa sala aqui. Então, é o caixa líquido. Tá? São as receitas menos os custos da utilização dessa sala aqui. Então, ou seja, é o caixa líquido. Não, vamos dar outro exemplo. Vamos pensar numa máquina. Eu comprei uma máquina para produzir produtos. Tá? Ou seja, a máquina me custou... Vamos pensar o seguinte, ó. A máquina me custou 130 mil reais, já depreciei 30 mil. Então, o valor contábil líquido da máquina é de quanto? 100 mil. Se eu fosse vender essa máquina hoje no mercado, líquido de venda, eu conseguiria 80. Vendi a máquina. Agora, o valor em uso. Quantos itens eu conseguiria produzir por essa máquina por toda a sua vida útil econômica? Né, aí eu estou falando de geração de receita. Receita gerada pelo uso. Menos os gastos estimados para produzir, para vender essas mesmas quantidades. Que também não pode só entrar receita. Tem que entrar também hoje os gastos. Então, ou seja, qual seria a receita gerada pelo uso dessa máquina por toda a sua vida útil? 120. Então, ou seja, eu vou comparar entre a venda e o uso dela. Qual é o maior valor aqui, ó? O valor em uso. O uso é de 120. Consegui achar o valor recuperável, que é de 120, beleza, vou comparar com o valor contábil líquido. Dos dois, o menor. Não reconheço perda nenhuma. Por quê? Porque o meu valor contábil líquido é de 100 e o máximo que esse cara gera de caixa é 120. E é o que eu espero mesmo, né? Eu espero que esse ativo meu gere mais caixa do que o custo atual dele. Porque senão eu tenho perda no processo. E justamente não, ele quer evitar que você tenha o contrário, que é essa segunda situação aqui, ó. Quando acontece isso, nenhuma perda é realizada. Não há perda. Agora, olha o segundo. Comprei o cara lá por 130, depreciei 30. Valor contábil de quanto? De 100. Se eu fosse vender esse cara hoje, venderia por quanto? Por 80. Se eu fosse utilizá-lo para produzir itens por toda a sua vida útil e trazer valor presente, o máximo que eu conseguiria seria o quê? 85. Então, qual dos dois é o maior aqui? Entre o valor em uso e o valor de venda? 85, né? Ou seja, o uso aqui de 85. Mas, nesse caso específico, o valor de recuperação está menor do que o valor contábil. Então, valor contábil líquido ou valor recuperável dos dois, o menor. Então, vale os 85. Como ele está contabilizado por 100, aí reconheço uma perda de quanto? De 15 mil reais. Então, o lançamento contábil é débito em perda, né? A gente chama de perda por impairment ou perda por redução ao valor recuperável, no valor de 15, e uma conta redutora desse ativo de redução ao valor recuperável no valor de 15. Então, essa perda aqui é uma despesa e essa conta aqui é uma redutora deste ativo que eu acabei de... Com a depreciação, não. Não. Porque a depreciação ela já existe. Ela já existe. Até porque a depreciação,
a cada exercício, a cada final de exercício, eu tenho que reestimar a vida útil e reestimar a depreciação, de qualquer forma, né? Agora, um ponto importante que eu já ia falar, que você, né, acabou antecipando aqui bem. O que acontece? Nesse momento aqui, vamos imaginar que o custo dessa máquina tenha sido de 130, eu tinha depreciado 30 mil reais para chegar a esse valor contábil de 100, ok? Só que, na verdade, agora eu vou ter que reconhecer uma perda de 15. Então, o seu valor contábil passa a ser o quê? 85. Ok para vocês aqui? Agora, ponto importante, hein, cara? Que é foda. O que acontece? Vamos imaginar que quando eu estivesse aqui, né, faltassem 5 anos de vida útil econômica desse imobilizado. Em tese, eu ficaria depreciando esse cara 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil e 20 mil, não é isso? Quando eu reconheço a perda e o meu valor contábil diminui para 85, e considerando que eu ainda tenho 5 anos de vida útil, já não vai ser mais sobre 100 a depreciação. Vai ser sobre quem? 85. Então, eu vou dividir 85 por 5. Então, eu preciso reconhecer agora novos valores de depreciação. Tá? Então, na prática, isso ocorre. Tá? Anderson, essa despesa é dedutível para fins de imposto de renda? Não. Por quê? Primeiro, que não é uma despesa desembolsável. Tá? E segundo, ela pode ser revertida. Ela pode voltar quando o valor recuperável gerar o quê? Um aumento. Agora, tem um limite da reversão. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas até aqui, em regra geral, aqui, conseguem visualizar o que o CPC 01 quer de vocês? Querem que você analise o valor contábil líquido com o valor recuperável. Dos dois, o menor. Então, ele não quer manter um ativo contabilizado por um valor superior à capacidade daquele ativo de gerar caixa. CPC 16 é bem parecido com isso, tá? O CPC 16 só fala de estoque. E a única premissa do valor do estoque é valor de venda. No imobilizado, não. Eu tenho venda e tenho uso. Dos dois, o maior. Então, me dá esse trabalhinho adicional, porque eu tenho dois valores de geração de caixa. Ou por venda ou por uso. Então, o que a banca vai fazer? Ela vai botar os 3 valores. Valor contábil líquido. Ou você vai ter que achar valor contábil líquido através do custo menos depreciação e comparar isso com o valor recuperável, que dos dois, o maior. Tá? Então, ou seja, reconheço a perda quando o valor contábil for maior que o valor de recuperação, que no caso é o exemplo 2. Normalmente não se pede. Assim, não vi, a não ser em provas de exame de suficiência, o cara pode usar a calculadora. Mas, assim, em concurso eu nunca vi calculando, porque você vai ter que fazer valor presente, então, assim, nunca vi. Tá? Eu nunca vi. Bom, esse é o primeiro ponto. É o ponto de partida aqui. Aí tem algumas situações interessantes. Né? Uma informação interessante eu já falei, que a depreciação muda depois. Beleza? Qual outra situação interessante? É a tal da unidade geradora de caixa que eu falei. Quando eu não consigo estimar o valor em uso de um ativo individual, eu tenho que juntar vários ativos para chegar na tal unidade geradora de caixa. E no que consiste isso? De novo, é a utilização de todos esses ativos aqui da sala. Isso é uma unidade geradora de caixa. Tá? Outro exemplo que eu costumo dar nos cursos é o seguinte. Vamos imaginar, Cuiabá aí disseram que agosto é soleira, né? Soleira, né? Mas vamos pensar no Rio de Janeiro, aí 40 graus também lá no verão. Né? Copacabana lá. Você não consegue ver nem... Né? Um prego lá na praia, tão cheio que fica, né? Aí eu vou na Casa e Vídeo, loja americana, compro uma cadeira de praia por R$50 e compro um guarda-sol por R$50. Beleza, esse foi o meu custo de aquisição. Se eu fosse vender aquele cara, esses dois caras, eu já venderia por menos, né? Porque, obviamente, saiu da loja, já perdeu o valor. Mas olha que interessante, eu poderia chegar na praia com a cadeira e com o guarda-sol e falar o seguinte, ó, alugo aqui R$20 por hora. Chegou lá um casal,
Né? Assim, minha esposa quer ficar no sol aí, quer ficar na sombra, R$20 por hora. Puf, aí ficou uma horinha, R$20. Quer renovar? Mais R$20 por ano. Aí o casal foi embora. Aí chegou mais um cara, posso ficar aí? Pô, pode. Quantas horas? 2 horas. Mais R$40. E por aí vai. Reparem que eu já gerei mais caixa num dia só do que o custo de aquisição. Ou seja, isso é o valor em uso. É o caixa gerado pela utilização da cadeira mais o guarda-sol. Juntando os dois dá o quê? Uma unidade geradora de caixa. Consegue perceber isso? Tá? A sala é a mesma coisa. A geração de caixa se dá pelo conjunto completo de ativos, de ativos, na verdade. Ou seja, não consigo... essa cadeira de 60 centavos gera quanto de caixa por like? Não tem como mensurar isso. Essa cadeira aqui, não tem como. Agora, a sala, com todos os ativos completos, tem como fazer isso. Tá, Anderson, mas como é que eu faço isso numa unidade geradora de caixa? Então vamos lá, vamos ver isso agora. Vamos imaginar aqui que eu tenha uma unidade geradora de caixa composta de 3 ativos, né, individuais. Vamos pensar assim, né? Vou botar aqui, uma unidade geradora de caixa. Ativo A, ativo B, ativo C. Aqui eu tenho 20 mil, aqui eu tenho 30 mil e aqui eu tenho 50 mil reais. Então, minha unidade geradora de caixa tem um valor contábil de 100 mil reais. Repare que eu estou somando 3 ativos individuais para chegar ao valor contábil de uma unidade geradora de caixa. Então, eu tenho 3 ativos individuais, né, compondo, né, essa unidade geradora de caixa. Porque eu não consigo gerar o valor em uso de uma unidade sozinha, nem de A, nem de B, nem de C sozinha. Vamos imaginar aqui que eu fabrique um produto que passe por essas 3 máquinas, né? Obrigatoriamente, para chegar no produto final, ela passa por 3 máquinas. Então, não tem como falar que o produto só é vinculado a A, B ou C. Eu preciso das 3 máquinas ao mesmo tempo, ok para vocês? Tá? Então, vamos falar o seguinte, o valor recuperável dessa unidade geradora de caixa, né, vai ser de, sei lá, 80 mil reais. Então, minha pergunta é, reconheço perda aqui? Ou seja, o valor contábil na unidade geradora de caixa é de 100. O caixa gerado pelo uso dessa mesma unidade geradora de caixa é de 80 mil. Reconheceu perda? Sim, de 20. Como vocês acham que eu reconheceria essa perda para cada ativo aqui? Proporcional. Ou seja, esse cara aqui é 100%, esse cara é 20%, esse cara é 30%, esse cara é 50%. Então, desses 20 aqui, 20% de 20 dá 4. 30% de 20 dá 6. E 50% de 20 dá 10. Então, os novos valores contábeis seriam aqui, 16, 24 e 40. Então, minha unidade geradora de caixa teria agora o valor contábil de 80, mas eu preciso reconhecer diretamente nos ativos individuais que compõem a unidade geradora de caixa. Tudo bem para vocês aqui? Lindo isso, né? Assim, Anderson, mas em que momento eu preciso fazer esse teste, né, de recuperabilidade dos ativos? A nossa norma, né, o nosso CPC, ele sugere alguns indicadores internos ou externos, tá? Ou seja, mas a empresa tem que fazer sempre esse teste de recuperabilidade dos ativos? Depende. Alguns ativos precisam ser feitos anualmente, tá? No material de vocês aí, tá? Ativos intangíveis com vida útil indefinida, ativos intangíveis que não estão em uso ainda, aqueles que contêm o goodwill, o pessoal fala que gosta do goodwill, né? Gosta do goodwill. A gente vai falar sobre goodwill amanhã. Mas, assim, em regra geral, é quando algum desses indicadores internos ou externos ocorrerem. Então, no material de vocês aí. Que indicadores internos eu poderia ter que sugerem uma desvalorização dos meus ativos, né, internos? De repente, uma decisão estratégica de descontinuar algum dos ativos,
né? De repente, um dano físico, né, causado pela utilização desse próprio ativo, que acaba que ele não consegue mais gerar o caixa que eu esperava, né? Ou até mesmo performance, né? Eu comprei o ativo para produzir, sei lá, 10 mil unidades por mês e eu não consigo extrair 10 mil unidades por mês, está extraindo só 7. Então, isso é um indicador de desvalorização. Indicadores externos, aspectos legais, econômicos, estruturais, né? Aspectos de mercado, do próprio valor de mercado do ativo, se eu falo de valor justo, né? Taxa de juros, se ela aumentar muito, ela impacta. O que tem a ver o valor justo? Porque no valor em uso não é trazer valor presente, o fluxo. Então, se eu aumento a taxa de juros, o valor presente o quê? Diminui, né? Então, tem alguns indicadores aí que a norma ela acaba sugerindo para você fazer o teste de recuperabilidade. Um outro ponto importante é o seguinte, tá? Quando a unidade geradora de caixa contém um goodwill, né? Porra, que goodwill é esse? O que é goodwill? A gente vai falar sobre isso com mais ênfase amanhã, né? O que é o goodwill? Ó, goodwill é um ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. A gente vai falar sobre isso amanhã. Né? Ficou melhor, né? Ficou melhor, né? Qual é a lógica do goodwill? Cara, assim, a lógica dele é até simples, né? Amanhã a gente vai calcular o goodwill. O que acontece? Eu quero comprar a empresa do meu amigo aqui. Quero comprar a empresa dele. Só que assim, ele tem os valores contábeis, né? Das demonstrações contábeis dele. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar valor justo o patrimônio dele. Porque qual é a lógica de avaliar valor justo? Se eu fosse comprar a empresa dele hoje, é como se eu estivesse comprando os ativos dele hoje. Ele mensurou a custo de aquisição lá atrás. Eu preciso fazer a mensuração como se fosse hoje. Então, mensura valor justo. Aí vamos imaginar que eu avaliei a tua empresa, né, a valor justo, 100 mil reais. Porra, mas eu fiz uma projeção que a tua empresa tem uma expectativa de receita assim absurda, de papo de, sei lá, 5 milhões de reais. E a tua empresa, o PL dela, valor justo, está com um valor de 100 mil reais. Eu falei, meu amigo, eu vou oferecer 200 mil para esse cara e esse cara vai me vender. Por quê? Porque ele não tem nem noção de que a empresa dele pode gerar caixa de 5 milhões ao longo da vida dela. Ou seja, avaliei a 100 mil, paguei 200, esses 100 mil a mais que eu paguei é goodwill. Tá? Ah, mas por que você está falando do goodwill, Anderson? Porque se eu tiver uma unidade geradora de caixa, né, de um ativo que eu comprei, né, que tenha o goodwill, vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Ele acompanha. Ele acompanha. Tem que ir junto, tem que ir junto. Então, ou seja, vamos imaginar aqui que eu tenho um valor contábil aqui de 100. Tá? Vamos imaginar aqui que o valor recuperável dessa unidade geradora de caixa seja de... Deixa eu botar aqui. Apenas 30 mil reais. Ou seja, vocês concordam que o valor contábil dessa unidade geradora de caixa que tem o goodwill foi de 100 mil reais? 20 mais 30 mais 50? Mas por que o goodwill está alocado à unidade geradora de caixa? Porque, na verdade, o goodwill, porque assim, o goodwill ele só existe numa combinação de negócios, quando eu compro uma outra empresa. Quando eu compro outra empresa, eu compro os ativos e passivos dela, e esse goodwill é um ativo meu, um ativo intangível. Ok para vocês? Um ativo intangível. Então, ele compõe a unidade geradora de caixa que eu comprei. Então, ou seja, essa unidade geradora de caixa é de 100 mil reais com goodwill de 50. Se o valor recuperável dela é de 30, eu tenho que reconhecer uma perda de quanto? De 70. Mas o que a norma fala? Olha só. Você não vai fazer proporcionalmente ainda não.
que você vai fazer? Vai retirar todo o goodwill. Por quê? Porque se o goodwill foi pago por expectativa de rentabilidade futura e ela não se confirmou, esse goodwill não faz mais sentido existir. Ok para vocês? Então, ou seja, dessa perda, só 20 vai ser proporcional ao que sobrou. Por quê? Os 50 mil já foi do goodwill. Vou reconhecer, né, obviamente, essa perda diminuindo esse goodwill. Tá? Então, vão sobrar 20 mil reais, que vão agora ser feitos proporcionalmente. Então, ou seja, desses 20 mil reais, eu vou aplicar dos 50 mil aqui, né, 40% para o item A e 60% para o item B. Tá? Então, ou seja, dos 20 mil aqui, ó, ficou 40% para A e 60% para B. Então, dos 20 mil aqui eu vou tirar 8, né? E dos 20 mil eu vou tirar 12 mil reais. Então, o item A, 20 menos 8 dá 12. E o item B, 30 menos 12 dá 18. Então, eu fico aqui com os 30 mil reais, que vai ser o novo valor. A diferença desse goodwill para o valor de uso? Então, na verdade, não, mas aí é o seguinte, o valor em uso é a capacidade daquele ativo gerar caixa por toda a sua vida útil. Esse é o primeiro ponto. O goodwill foi quanto eu paguei a mais, analisando essa capacidade de gerar caixa ao longo da sua vida útil em relação ao valor contábil hoje da empresa. Então, eu desembolsei um valor a mais. Então, para a empresa que adquirir isso, é ativo intangível. Tá? Ou seja, é um ativo que eu adquiri por pagar a mais do que a empresa dele está, naquele momento ali, valendo, vamos dizer assim. Né? Então, essa é a lógica do goodwill. Tá? Agora, o goodwill não é gerado internamente, não existe geração de goodwill internamente, ela só existe numa combinação de negócios. Quando eu compro uma empresa, quando eu compro o percentual dela, quando eu faço uma incorporação, uma fusão, qualquer coisa, só existe nesse momento. Não existe reconhecimento de goodwill sem ter uma aquisição, sem ter uma fusão, sem ter uma incorporação. Não existe isso. Oi? Necessariamente ele é o ágio que você paga. Ele é o AGI que eu pago. Só vai reconhecer quando eu pagar. Já caiu em questão de prova o seguinte, ó. É possível reconhecer goodwill internamente? Não, não existe isso. Só existe quando eu desembolso, né, essa quantia. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre goodwill no CPC 15, tá? Na aula de amanhã. Só queria mostrar para vocês que tem essa particularidade aqui no teste de recuperabilidade. Se tiver goodwill, arranco ele fora. Arranco ele fora. Tá? Anderson, se tiver reversão. Se tiver reversão é a mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Proporcional? Não. Só que o limite da reversão, na verdade, eu não posso ultrapassar a perda que eu reconheci anteriormente. Né? Se eu reconheci perda de 20 e o valor recuperável dele agora, por exemplo, o valor recuperável dele agora é 200. Pô, eu não posso valorizar o meu ativo. O máximo que eu posso fazer é chegar à perda. O máximo. Né? Nesse caso do goodwill, professor, o goodwill é a materialização do risco, né? A quantificação do O goodwill não é mais revertido. Nunca mais. Uma vez retirado, nunca mais. porque a redução do valor recuperável, ele tem periodicidade. Sim. O indicador interno e externo. Sim. Vamos considerar o exercício. Um exercício não materializou, sei lá, a pandemia aconteceu. Perfeito. Na pandemia, o goodwill se concretizou, tipo, evento. A norma ela fala que não é mais revertido. E aí? Aí aquele ativo que eu comprei, sei lá, tem uma casa de show tipo Musiva. O cara, numa unidade de negócio lá, comprou um sistema de som com aparelhagem e falou, nossa, aqui vai me render tanto, vou pagar mais. Vou comprar um goodwill. E aí, pandemia, você Sim. registrou a perda. Sim, sim. E de repente você fala, nossa, eu tô trazendo show a mesa Sim, sim. reais aqui. A norma não permite mais. E aí? Aí o mais que você pode fazer é utilizar essa baixa do goodwill para diminuir os tributos a serem pagos. É o máximo que ela permite fazer. Ela não te dá a opção de você voltar com o goodwill. Não te dá. Por que acontece? O goodwill... Oi? Porque na verdade o que acontece? O goodwill, ele a princípio, ele não é
tão fácil de ser utilizado para fins de tributação. Tá? Porque assim, quando eu baixo um bem, por exemplo, eu falei que a despesa com impairment, ela não é dedutível para fins de imposto de renda. É uma despesa que acontece na DRE, mas quando eu vou oferecer ao fisco, ela é adicionada. Tá? Por quê? Porque ela pode ser revertida. O goodwill, por ele não poder reverter, eu vou poder utilizá-lo na tributação quando eu baixar esse cara. Entendeu? Aí te dá essa contrapartida. Você não pode reverter, mas também você pode utilizar na tua base tributável. Aí na hora que vier é só lucro. Só lucro. É só alegria. Só alegria. Tá? Assim, não, mas assim, são alguns conflitos que existem mesmo, né? Na norma contábil. Então, assim, é curioso não poder voltar com o goodwill, né? O impairment é a avaliação do valor justo. O impairment seria o valor recuperável, vamos pensar assim, né? O quanto aquele ativo consegue se recuperar gerando caixa. Né? Aí, oi? Então, não necessariamente é o valor em uso, não necessariamente é o valor justo. Por quê? O valor de uso pode ser maior que o valor justo de venda daquele ativo. O impairment é sinônimo de valor de uso. Valor recuperável. Melhor falar de valor recuperável. Por quê? Pode acontecer do valor de venda ser maior que o valor em uso. Não é comum, mas pode acontecer. Quando o ativo está supervalorizado. Aí o valor recuperável passa a ser o valor de venda e não mais o de uso, entendeu? Então o termo correto é o valor de geração de caixa. Né? Qual é a capacidade máxima daquele ativo gerar caixa para a empresa? Isso é impairment. Na maioria das vezes pelo uso e algumas vezes pela venda. Por isso que a gente dá essas duas possibilidades aqui. Né? O impairment significa imparidade. Existe uma imparidade, né? Vamos dizer assim, uma confusão, né? Uma distorção entre o valor contábil e o seu potencial de gerar caixa. É um termo lá de fora, né? Então a gente trouxe aqui para dentro, né? Então a gente falou de redução ao valor recuperável, que é justamente reduzir aquele ativo ao seu valor de recuperação, quando o valor contábil estiver maior que o valor de recuperação. Então por isso o nome redução ao valor recuperável. Ok? Tá? Cara, dá para ficar aqui 3 horas falando sobre esse assunto, cara, porque ele tem bastante, né, informação. Bom, para a gente poder almoçar, vamos tentar fazer aqui essas questões aqui, ó. Essa 7 aqui é tranquila, se vocês forem analisá-la, ela é tranquila. Ó, ao final de 2014, determinada companhia estimou o valor em uso do seu imobilizado em 2 milhões, valor em uso. Então tá aqui, ó, valor em uso, vou botar aqui, ó, valor em uso, 2 mil. Valor de venda, quanto? 1,7 milhões, certo? Então dos dois, quem é o maior aqui? O uso. E o valor contábil? 1,5. Ou seja, a questão está falando o seguinte, ó. Nesse caso, a companhia deve fazer um lançamento contábil para redução do valor recuperável, cujo débito será conta de resultado, resultando em situação líquida da companhia. Faço nada. Os dois valores estão superiores ao valor contábil, não faço nada. Agora, na prática, olha que interessante. Vocês concordam que o valor e uso ele é mais chato de achar? Eu estou fazendo um laudo de impairment para uma empresa. Tá? Então, o que acontece? Se esse valor já for maior que o valor contábil, não há necessidade de achar o valor em uso. Por quê? Porque eu não vou ter que registrar nenhuma perda. Consegue entender isso? Não necessariamente na prática, eu tenho que achar os dois. Se o valor de venda já for maior, porra, meu irmão, não vou registrar perda nenhuma. Para que eu vou ter o trabalho de achar o valor em uso? No meu caso já é diferente. A empresa que eu estou fazendo laudo de impairment, os valores de mercado de venda são muito complicados, que é uma empresa com segmento muito específico. Ela faz teste de Covid, faz kit. Cara, não tem mercado a princípio ativo para venda daqueles ativos, porque não tem tantas empresas que fazem o que ela faz. Então, eu estou estimando o valor em uso, uma trabalheira do cão, de montar as unidades geradoras de caixa. Eu estou quase montando uma unidade geradora de caixa só, porque eu não estou conseguindo alocar os ativos imobilizados em linhas de produtos diferentes. Vou ter que fazer uma coisa só.
Tá? Vai me dar menos trabalho, sinceramente falando, mas eu queria ter que abrir mais unidades de caixa, porque isso pode ser objeto de discussão com a empresa de auditoria. Tem que dar mais liberdade para a gestão, na gestão do ativo. Uhum. Porque se você quiser trabalhar com um ativo, uma unidade, não, essa unidade aqui não está tão, vou vender essa, vou manter. Sim, sim. Mas eu estou com dificuldade em alocar, porque eu tenho diversos ativos imobilizados que fazem vários produtos. Né? Aí eu falei assim, cara, não tenho ativos imobilizados só para aquele produto, né? Então, vou ter que trabalhar com uma unidade de caixa só. Né? Então, ou seja, um desses tendo maiores que o valor contábil, nada preciso fazer, então essa questão aqui está errada, né? Próxima, essa é bem fácil. Olha só, ele está falando o seguinte, qual opção apresenta uma possível unidade geradora de caixa no caso de se determinar um montante recuperável? A norma fala de quê? Redução ao valor recuperável de ativos. Analisem aqui e vejam um único item que é um ativo. Só pode ser o quê? Veículo. Pô, isso caiu em concurso? Caiu uma questão dessa. Pô, mas tem questão dessa na prova? Lógico que tem. Mas se você não entendeu o que é o CPC 01, você não vai acertar. Né? Então, só pode ser veículo aqui, né? Aqui caiu na prova da Cefaz, Espírito Santo, que ele falou o seguinte, ó. Ele quer saber o seguinte, assinale a opção que indica indicadores externos que podem ensejar uma desvalorização do ativo, externos, tá? Indicações de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de esperar como resultado de passagem do tempo ou do uso normal. Esse valor do ativo seria valor de mercado. Tem relação com o indicador externo ou interno? Externo. O valor de mercado é externo. Então, esse item aqui é 1. Beleza, já está aqui. Ou 1, né, ou A, ou C, ou D. Já elimino a B e já elimino a E. Segundo item. Ocorreram durante o período mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ou ocorrerão em futuro próximo no ambiente tecnológico, mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou não no mercado para o qual o ativo é utilizado. Ou seja, situações de mercado que deram problema para a empresa. Uma legislação que impediu uma máquina de produzir um produto X. Um aspecto econômico que faz com que a demanda diminua absurdamente. Isso é o quê? Interno ou externo? Externo, né? Então, 1 e 2, né? 1 e 2 tá ok. Né? Eu já mataria aqui já, né? Já mataria. 1 e 2 somente, né? Porque se eu for olhar a terceira, há evidências provenientes de relatórios realizados pela área de controladoria, né? Que indicam que o desempenho econômico do ativo é ou será pior que o esperado. Então, foi um relatório interno da empresa, né? Indicador interno, né? Então, só pode ser 1 e 2. Caiu na prova do ano passado essa questão aqui. Tá? Professor, essa 1, ela é considerada de mercado porque ele não fala de onde, só vincula no tempo. Por que não foi uma depreciação acelerada, seria um fator interno? Há indicações de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria se esperar como resultado da passagem do tempo do uso normal. Então, ou seja, o que acontece? O que ele falou aqui? Não, que ele fala aqui o seguinte, ó. O valor de mercado dele diminuiu mais do que a passagem do tempo do uso normal. Ou seja, diminuiu mais do que a depreciação. Ou seja, eu depreciei meu ativo e ele desvalorizou ainda mais em relação à depreciação. Então, é um fator externo, né, de mercado. Tá? Então, 1 e 2 aí, né? Algo mais, né? Letra C. Aí, essa aqui, cálculo, tá? Tentem fazer esse cálculo, são exatamente meio-dia, tá? Mas eu não vou ser intransigente nesse ponto. A gente sai para almoçar meio-dia 5, meio-dia 10, a gente, obviamente, posterga, né, a nossa volta. Só para a gente não deixar de fazer esse cara aqui, de matar o capítulo 3 aqui nosso, tá? Oi? Não, todo mundo tá cheio de fome aí. Mas só para a gente não deixar isso... Hã? Não, 2 não dá não. 2 não dá para ser não. Porque senão a gente fica na M depois aí para cumprir com o cronograma, né? Dá para fazer assim, tipo assim, 1h10, 1h15, entendeu? Assim...
Porque a gente está acabando a aula 3, eu quero acabar a aula 4 e a aula 5 ainda hoje. Pelo menos já iniciar a aula 5. Para amanhã a gente ficar com menos capítulos, entendeu? Que aí domingo eu sei que é osso, né? Mas tentar hoje ir até o capítulo 5 aí. Tentar matar o 4 logo na parte da volta ao almoço, depois o 5 aí, se Deus quiser.
questão que envolve, obviamente, conhecimentos de depreciação, né? E conhecimento aí do CPC 01. Então, a empresa comprou um item por R$250 mil. Só pedir a atenção de vocês, né? Porque, ou seja, uma coisa é a base de cálculo da depreciação, né? A outra coisa é o valor contábil líquido, que eu preciso usar o valor do custo. Que se eu usar o 225 para diminuir do valor depreciável, né? Aí eu vou dar um valor errado e vai ter possivelmente alguma resposta parecida com isso, né? Comprei por 250, né? Para fins de depreciação, retirei o valor residual de 10%, valor depreciável de R$225 mil, vida útil de 10 anos, né? Então, depreciação por ano, 22.500. No final do quinto ano, 22.500 vezes 5, 112.500. Tomar cuidado para não diminuir 225 de 112.500, né? Mas diminuir os 250, né? Pelos 112.500, que vai dar 137.500. 137.500 é o valor contábil. O valor de recuperação é o maior valor entre o uso e a venda. No caso aqui seria a venda, né? De 135. E eu estou com um valor contábil maior do que o valor de recuperação, né? Então a entidade tem que reconhecer uma perda de R$ 2.500, letra A, né? Então, esse é o CPC 01, né? Obviamente, tentamos aqui ser bem objetivos aqui, né, nesse CPC 01, mas, de certa forma, as suas premissas principais a gente conseguiu colocar aqui no quadro. Beleza? Tá? Então, que horas tem aí, gente? 12h07. Então, vamos volta de 1h20, mais ou menos? Tá? Beleza? Então, um bom almoço aí para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Daremos início ao capítulo 4. Se Deus quiser, a gente começa o 4. Se tudo der certo, a gente finaliza o 5 ainda hoje também.